Olá, seja muito bem-vindo ao É Bom Saber desse sábado. Vamos falar sobre imunização infantil? Hoje eu recebo a doutora Socorro Martins, pediatra, neonatologista, especialista em vacinas. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E já começo perguntando quando é que as nossas crianças vão poder se vacinar e qual a eficácia de cada vacina? Olha só, a gente tem estudos aí no mundo todo, né, com vários laboratórios produtores de vacina, que já sinaliza assim, uma esperança muito grande para o nosso público infantil. Sim. Só que, nesse momento, a prioridade ainda é para os grupos prioritários, né? Os grupos de risco, né? É até uma questão ética de se priorizar, porque nós sabemos que até o momento, né, não sabemos se essa informação que eu estou lhe dando agora, nesse momento, será daqui... Tudo muito rápido, né, doutor? Tudo que é relacionado à Covid-19, o ontem já é passado. Tá? Mas o que sabemos hoje é que realmente nossas crianças, eu acho que é uma das poucas coisas boas, acho que é a única dessa pandemia, é que nossas crianças foram poupadas, né, da doença. Então é um percentual muito pequeno mesmo, de criança que tem hospitalizações e óbitos. Mas é importante saber que quando a gente trata em termos de números absolutos, porque as estatísticas mostram que, por exemplo, a mortalidade é em torno de 0,3%. Mas 0,3% de 500 mil, em termos de número absoluto, já é um quantitativo muito importante. Sim, com certeza. Então, a gente não pode também relaxar. E a gente não sabe como é que vai ser o comportamento desse vírus em relação às cepas variantes. Por isso que eu lhe digo que essa informação que eu lhe dou hoje as cepas, é o que a gente tem estudado desde o início, né, da pandemia, que começou tudo lá na China. Mas a gente não sabe se as cepas que virão, elas continuarão poupando as crianças. A gente observou uma explosão de casos, né, nesses últimos dias, de crianças que foram intubadas, mas a gente, assim, não temos evidência científica ainda que a cepa P1, né, que é a nossa do Brasil, que a gente não pode nem dizer mais de país, eles classificaram agora em letras gregas, né? A nossa é a gama. Se ela realmente ela é mais vulnerável nas crianças, não sabemos. Porque como a transmissão está muito alta, então você tem todas as faixas adoecendo, né? Então não dá para dar essa resposta. Mas você me perguntou sobre a eficácia das vacinas. Elas vão depender muito das plataformas, das tecnologias utilizadas naquelas plataformas no desenvolvimento das vacinas, né? Então, por exemplo, uma vacina inativada, que é aquela vacina em que o vírus ele é cultivado no meio de culturas de células vírus e depois ele é inativado quimicamente. Por exemplo, a Coronavac. Então, é uma vacina, normalmente essas vacinas inativadas, elas não são boas indutoras de imunidade celular e também elas não costumam ter uma boa eficácia. Muitas vezes, no calendário da criança, por exemplo, que a gente tem muitas vacinas inativadas. Então, as vacinas, normalmente, elas têm um esquema primário de 2, 3 doses e ainda tem 1 ou 2 reforços, né? É uma característica das vacinas inativadas, tá? Mas nós temos vacinas também de outras plataformas, né? Atualmente no Brasil, no nosso Programa Nacional de Imunizações, nós temos 3 vacinas, né? Com 3 plataformas diferentes. A Coronavac, que é vírus inativado, a Oxford e AstraZeneca, que é de vetor viral não replicante, semelhante à da Janssen, né, que está chegando, e a de ácido nucleico, que são aquelas vacinas genéticas, a da Pfizer e Moderna. No Brasil, temos a da Pfizer, né, uma vacina de 3ª geração. Usa a mais alta tecnologia na produção de vacina. Essa da Pfizer? É a da Pfizer. Ela é uma vacina que utiliza a genética da gente para poder ser feita, produzida, mais ou menos por aí, não? A genética do vírus, alguma coisa do tipo?
Deixe-me lhe explicar. A vacina da Pfizer, que é de ácido nucleico, que são as vacinas genéticas, eles produziram um RNA mensageiro sintético, e dentro daquele RNA mensageiro eles colocaram a cópia da proteína spike. As letrinhas, a gente não sabe que o vírus tem mais de 30 mil letras no seu RNA, eles colocaram as letrinhas ali. E para proteger aquele RNA mensageiro, que ele é muito sensível, por isso que as vacinas precisam ser conservadas, armazenadas em ultrafreezers, né, congeladas. Então, eles protegem aquele RNA mensageiro que está com o código genético da proteína spike dentro de uma membrana, né, que eles utilizam apego, que às vezes tem esse componente, o polietileno glicol, que algumas pessoas são alérgicas. E quando você recebe, então tá ali a vacina, né, protegida dentro de uma capinha, né, e o RNA mensageiro dentro com a informação da cópia genética da proteína. Você recebe. Quando chega lá na célula do seu músculo, esse RNA mensageiro, ele tem uma vida muito curta. Por isso que é muita fake news, dizendo que vacina genética vai mexer, vai interferir no DNA da célula, né? Isso é tudo fake news. Porque esse RNA mensageiro, ele é sintético, ele dura poucas horas. Quando a pessoa recebe aquela vacina, então aquele RNA mensageiro que está com a cópia da proteína spike do vírus, poucas horas ele se desintegra, né? E aí ele apresenta às células imunológicas aquela cópia. Ele vai provocar, então, aquela código genético vai provocar nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, vai enganar, o nosso sistema imunológico vai achar que já é o vírus, que é a proteína do vírus, né, total, infectante. Não é, né? Então, o que é que vai fazer? Vai estimular nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos. O importante, a gente sabe, é tomar a vacina, não importa qual a vacina. Mas é importante também que ela explique pra gente como cada uma funciona, porque elas são formadas e produzidas de formas diferentes e deve ter uma explicação, e ela tá dando aqui pra gente de forma muito oportuna. E aí eu já lhe pergunto, essa, por exemplo, da Pfizer, né, que tem essa alta tecnologia, ela tem uma durabilidade maior do que as outras ou não? Olha só, não temos a resposta para nenhuma vacina de quanto vai durar essa proteção. Os meios de comunicação essa semana divulgaram que a Pfizer já está fazendo, né, um chamamento, né, um recall da terceira dose lá na União Europeia, lá nos Estados Unidos, né, já com a terceira dose, um booster, um reforço, tá? Então, nós sabemos quanto tempo esses anticorpos produzidos pelo organismo, né, provocado pelas vacinas, se vão demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sabemos. Como também pela doença, não sabemos. Se você já teve a doença natural, se foi infectado, se aqueles anticorpos vão lhe proteger por anos, para a vida toda, por 12 meses, por 6 meses, se esses anticorpos vão lhe proteger das cepas variantes, né? Você adoeceu na primeira onda. Eu acredito que seja a pior fase, né? Essas cepas variantes é que vão dificultando todo o processo, né, de saída dessa pandemia. Com certeza. E a gente já, olha, é tão sério. As pessoas precisam entender que vacina, nesse contexto da pandemia, é uma ferramenta muito importante, mas ela sozinha, ela não controla. Nós já estamos observando aí a Europa, alguns países da Europa, ameaçados para uma 4ª onda, né? Por quê? As cepas variantes, a flexibilização, as pessoas sem usar máscara, aglomerando, voltando ao normal, né? Antes da gente ter aquela imunidade de rebanho robusta, porque os Estados Unidos, eles também liberaram em alguns locais, sem atingir 70%, 75% das pessoas imunizadas completamente, né? Então, o que é que está acontecendo? Aí vem a mutação, as cepas variantes e pega justamente aquele pessoal ainda que não se vacinou.
né? E a gente também não sabe se quem se vacinou estará protegido. Não temos essa resposta porque a gente tem visto vários casos de pessoas, enfim, que tomaram a vacina, mas não resistiram ao vírus, enfim, vários casos. A minha outra dúvida é em relação às crianças que nascem com os anticorpos, né? E se isso é um padrão para as grávidas que tomaram a vacina, e se isso vai acontecer sempre com essas crianças vindas dessas mães que já têm tomado a vacina ou não, né? E como são esses casos? Olha só, houve uma reunião já ontem no Ministério da Saúde. Provavelmente vai haver agora indicação universal para grávidas e puérperas, porque os estudos mostram que realmente elas têm uma probabilidade maior de complicações obstétricas, hospitalização, óbito, prematuridade, óbito fetal. Então, elas serão beneficiadas. Lactantes não são consideradas assim grupos de risco ainda. E a gente apela que elas sejam enquadradas tanto pela mãe, o fato da mãe ser imunizada e não contaminar, não adoecer e não contaminar a criança, como também passar anticorpos. Mas voltando à vacinação na gestante. Ainda não temos, existem lacunas muito grandes ainda de conhecimento. Então, se detectou realmente anticorpo nos bebês que nasceram de mãe imunizadas. É uma maravilha, né? Agora, não sabemos se esses anticorpos, essa quantidade vai realmente proteger a criança do adoecimento. Se essa quantidade que recebeu, por quanto tempo vai demorar, né, protegendo a criança e quais os desfechos, se vai ser para formas leves, moderadas, graves, não sabemos, né? Do mesmo jeito com a lactante, se descobriu anticorpo, né? Porque isso aí a gente já observa com outras vacinas. Aquele calendário da gestante é basicamente para proteger não só a mãe, né? O bebê, a criança. A influenza, 70% de proteção para o bebê até 6 meses, né? Então a gente tem essa esperança muito grande que as vacinas da Covid vão se comportar, vão trazer também esse benefício imunológico. A gente, assim, tem quase certeza, mas não temos ainda documentados estudos robustos, né, finalizados. Todos são estudos ainda preliminares. Certamente, porque para se desenvolver uma vacina demoram muitos anos, né? E como esses estudos estão sendo adiantados para que a gente saia dessa pandemia o mais rápido possível. A minha outra dúvida é em relação ao tipo sanguíneo. Muito se falou em relação ao comportamento do vírus, de acordo com o tipo sanguíneo de cada indivíduo, né? Quem é A ou B sofre um pouquinho mais. Quem é do tipo sanguíneo O já apresenta um comportamento mais positivo caso seja infectado. Esse estudo é comprovado mesmo? Já está... Olha, precisamos ainda ser mais consolidados, né? Porque não há tempo. A ciência é uma efervescência diuturnamente, se estudando, se pesquisando, mas ainda não deu tempo de concretizar nada. De ter essas respostas, né? Agora, que a gente sabe já, tem certeza que o vírus, né, tem muito a ver com imunidade, a gente não lembra, se a gente não conhece uma outra doença que tem essa complexidade imunológica que a Covid tem. Pois é, o que é que esse vírus tem? O que é que ele faz, José? E justamente a gente observa por essas questões imunológicas que a criança é poupada, né? A criança, ela tem o sistema inato, porque nós temos 2 sistemas de defesa. O inato, né, que é aquele de primeira defesa, que a gente herda dos nossos pais. Então, a criança, ela tem um sistema inato pleno, robusto. À medida que envelhecemos, perdemos esse sistema inato, vai diminuindo. E as crianças, elas recebem muitas vacinas nos primeiros 2 anos, principalmente o primeiro ano. E isso também essas vacinas funcionam como indutoras na imunidade inata inespecífica, nesse sistema imunológico inato que a gente chama. Então, esse aspecto imunológico, por isso que a gente diz, alimenta bem a criança, né? Fortalece esse sistema imunológico, porque realmente é uma doença que tem muito a ver com fenômenos trombóticos, né, e imunológica. É uma doença muito imunológica, a doença da Covid. E a criança tem poucos receptores. ACE2, que a gente chama, que é um receptor da célula em que o vírus vem, se liga e penetra. Então, a criança é pobre desses receptores, né?
uma das coisas positivas. Então, tem a história do sistema inato, né, que ele está na plenitude, tem a história das vacinas, que elas tomam, que fortalece mais ainda o sistema imune, e tem a história dos receptores. E também tem a história, isso para tentar entender, que existe o coronavírus, tem outras famílias de coronavírus, que não é o SARS-CoV-2, circulando no nosso país há muito tempo, causando resfriados, gripes. Então existe já uma imunidade cruzada. E como criança vai para a creche, vai para a escolinha logo cedo, aí começa já a circular esses vírus. E eles muitas vezes já têm uma imunidade indireta. E a senhora falando de imunização, sobretudo infantil, e sobre a importância, muitos estudos apontam que os pais, durante a pandemia, têm negligenciado essa parte, né? E o cartão de vacinação da criança tem ficado cada vez mais defasado ali. Porque como é uma doença, como eu lhe falei, assim, essencialmente imunológica, é importante a criança ter um sistema imunológico fortalecido. A dieta da sua criança está se alimentando bem? Como é que está as proteínas, né? Os nutrientes que a criança precisa, os macro e micronutrientes, isso é importantíssimo. E o cartão de vacina da criança, porque, como eu lhe falei, as vacinas, elas estimulam, elas são indutoras da imunidade inata e inespecífica. Quando uma criança toma vacina, até o adulto também, mas a gente fala da criança porque é nosso foco aqui de robustez, de sistema inato. Então, além dela estar se protegendo contra aquela doença da vacina que está recebendo, indiretamente aquela vacina está estimulando também o sistema inato inespecífico. O adquirido, o específico, que é justamente a imunidade humoral, a imunidade celular, da vacina específica. Né? Por exemplo, a tríplice viral, todo mundo andou tomando muita tríplice viral, né? Eu não vou me vacinar agora, eu quero induzir a imunidade inata do meu organismo, aí fica. Quais são as vacinas indutoras de imunidade inata? E muita gente correu para tomar a tríplice viral. Então, o que é que acontece? Indiretamente, o indivíduo vai ser beneficiado porque aquela tríplice viral ela é uma forte indutora do sistema da imunidade inata e inespecífica. Agora, essa imunidade inata e inespecífica que você tomou, uma vacina que não foi específica para a Covid, né? Eu estou dando o exemplo da tríplice viral. A influenza também é uma boa indutora. Ela é curta, a imunidade. Não é como você tomar vacina específica. Dependendo da plataforma utilizada da vacina, tem vacinas que duram 50 anos, né? A vacina da varicela, tá entendendo? Quando é que a gente chega nesse nível aí para a Covid? Normalmente as vacinas atenuadas, elas tendem a ser muito tempo. A vacina do sarampo, da rubéola, tá entendendo? São vacinas atenuadas, então eles induzem uma imunidade muito prolongada. Entendeu? Então, voltando à história da imunidade inata e inespecífica, então realmente você tem um benefício, né? Mas isso aí é temporário, né? É enquanto você aguarda. Agora, se alimente bem, faça atividade física, durma bem, porque tudo que fortalecer o sistema imunológico indiretamente está lhe protegendo. Doutora, a senhora, enquanto especialista em vacinas, né? A gente fala muito desse vírus, bastante. Quais são os vírus que lhe deixam mais amedrontada, digamos assim, como profissional, né? Da potencialidade do vírus dentro do sistema imunológico do ser humano? Tem alguns vírus que a gente tem que se preocupar um pouquinho mais? Olha, a humanidade, na história da humanidade, se morria antigamente por doença infecto-contagiosa, né? Quando a ciência foi evoluindo, hoje nós já temos 24 doenças infecto-contagiosas imunopreveníveis por vacinas, né? Então, hoje se morre mais de doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? Neoplasia, câncer, né? Diabetes, hipertensão, infarto, AVC. Então, mudou a epidemiologia da morte durante a evolução da humanidade, porque a humanidade antes dormia
Acidentes, né? Doenças infecto-contagiosas. Mas assim, depende muito da faixa etária, né? Porque as doenças também, ela tem uma predominância de acordo com a faixa etária. Então, no público infantil, né, você tem, por exemplo, não é vírus, mas é bactéria, uma das doenças assim mais temíveis, porque a gente não dá tempo a ver uma intervenção da medicina. A meningite, né, meningocócica, é uma doença realmente grave, não dá tempo a medicação fazer efeito, por isso que a gente insiste na vacinação. Muitas vezes a criança adoece, começa com um sintoma parecendo qualquer virose. Pela manhã, à noite, de madrugada, está em coma, né? Então, não dá tempo a medicação agir, tá? Então, assim, dependendo da idade, a gente tem aquelas doenças que a gente tem aquela precaução maior, né? A meningite na infância é uma dessas. E a Covid, ultimamente, né, de uma maneira geral, para adulto, idoso, pacientes com morbidade, não resta a menor dúvida. Eu estava até lendo um artigo na The Lancet falando exatamente sobre ser uma sindemia e não uma pandemia, porque ela está relacionada com mais outras duas doenças, então são 3 doenças juntas, que é a diabetes, a hipertensão e a Covid-19. Então elas atuam juntas. E a obesidade também. Obesidade terrível, né? E aí não tem como a gente tratar a pandemia sem levar em consideração essas outras comorbidades. É como tá chovendo no molhado. E eu queria lhe perguntar também, a comunidade científica e médica em si, pensa em outros vírus, assim, mais preocupantes? Vocês já têm conversado em relação a isso ou não? Temos, porque as pandemias sempre houveram, né? Faz parte da história da humanidade. Nós tivemos a varíola, nós tivemos a gripe espanhola, né? O H1N1 é um grande vilão da humanidade. A comunidade científica espera a qualquer momento uma grande mutação do H1N1, do influenza, tá entendendo? Então, assim, a gente vai ter que conviver, a humanidade precisa conviver e se preparar, né? Então, como eu lhe falei, as condições de higiene, a boa alimentação, a vacinação, o que já existe de vacina, faça, né? Principalmente agora, nós vamos entrar no inverno. Aliás, já começou, dia 21. Era isso que eu ia lhe perguntar. Isso é uma característica também própria de cada país e de cada clima? Por exemplo, na Itália foi uma experiência terrível, né? E as pessoas foram morrendo. E aqui no Brasil, no verão, a pandemia ela deu uma amenizada, agora no inverno volta com tudo. Isso tem relação também com o clima. Com certeza. E o clima, não só o vírus da Covid, todos os vírus respiratórios, né? Bactérias também que acometem trato respiratório. Estamos vivenciando um inverno seco. Né, para a pandemia, pois é. Até que se teve tanto calor no inverno. Nós vamos ter as consequências, né, da falta do inverno. Mas quando esfriar, que vai esfriar, né, pode nem chover, né? Mas, por exemplo, agosto esfria, né? Que as pessoas precisarem ficar confinadas dentro de casa, que as temperaturas baixarem e os vírus, que tem vírus que adoram, né, frio, eles se multiplicam, né? São os vírus respiratórios. E o influenza é um grande vilão dessa história. E o influenza mata também. Então vai ser... E a confusão, porque o diagnóstico, o quadro clínico é parecido, né? Nós já estamos com o sistema de saúde colapsado em muitas regiões. Imagine quando chegar o inverno, com as doenças respiratórias, com influenza, com VSR, com com o que você imaginar, tá? Isso aí vai sobrecarregar mais ainda o sistema de saúde. Então, o governo está aí anualmente uma mega campanha, 80 milhões de brasileiros são contemplados. Me diga como estão as coberturas. Baixíssimas, né? A vacina de graça aí e o pessoal não leva a sério. Então, não brinquem. Né? E ela também ajuda de alguma forma a reforçar para a Covid? Pois é, vários estudos mostrando a vacina influenza como uma boa indutora de imunidade inata e inespecífica. Tá entendendo? Não que vai lhe proteger contra a Covid, mas indiretamente lhe beneficia. Não só contra a Covid, contra qualquer... Até porque você não sabe como é que esse vírus vai se comportar se Deus o livre ele lhe pegar, né? Então, talvez essa vacina da influenza ajude de alguma forma aos sintomas serem brandos, né? A carga viral ser menor. A gente fortalece aquela história da robustez ao sistema imunológico, né? A imunidade inata e inespecífica, que todo mundo vai ficar sabendo hoje
falar de imunidade inata e inespecífica, né? Então não perca a oportunidade. Você que é contemplado, vá lá, tome sua vacina antes que o inverno mesmo chegue, né? Que comece a chover, as temperaturas caiam. Você, pelo menos de influenza, você vai estar protegido. A senhora segue a favor das medidas de proteções todas, máscara, álcool em gel e tudo? Com certeza. Olha, eu sigo o protocolo sanitário rigorosamente e vejo nele, eu sempre digo às mães, olha, doutora, cadê a vacina do meu filho da Covid? Me mostre seu cartão da criança. Vamos ver logo como é que estão as vacinas dele, porque a criança com todas as vacinas em dia já está sendo protegida da Covid, né? Então, vamos colocar em dia essas vacinas, né? Eu sempre falo quando as mães vêm atrás das vacinas da Covid. Aí eu tiro uma máscarazinha, eu digo, e essa aqui é uma vacina muito boa também para seu filho. A máscara é uma vacina e é uma oportunidade porque a criança é maravilhosa. Eles nos ensinam. É tão lindo, as crianças já, a partir de 2 aninhos, né, liberado. Bota a sua máscarazinha, anda com seu álcool gel. Eles dão lição para o adulto, né? Porque o adulto, eu me sufoco. Gente, as crianças botam, eu nunca imaginei que criança fosse se adaptar à máscara. E as crianças estão nos ensinando. Adultos, aprendam com as crianças, né? Elas andam, agora você tem que dar o exemplo, porque essa criança é o exemplo da casa. Aquela casa que não se segue os protocolos, também a criança não vai. Como ela vai aprender, né? Então, sigo rigorosamente, graças a Deus, o meu núcleo familiar até agora intacto, tá entendendo? E assim, eu acredito demais nos protocolos sanitários, demais. Muito bom. Doutora, muito obrigada pela sua participação, é bom saber. Depois tem que voltar para a gente conversar sobre a sua história com a medicina e tudo mais, né? Okay. Contar a sua história para a gente. Muitas histórias para serem contadas, né? Coisa boa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É isso. A gente se vê sábado com mais um É Bom Saber. Eu espero você. Tchau!